Gênesis 19, vou começar do versículo 1. Ao anoitecer, vieram os anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. É importante lembrar que em Gênesis 18, né, quem já leu a Bíblia toda algumas vezes, a gente costuma ensinar que a Bíblia você lê a vida toda, né? Eu já li mais de 50 vezes inteira, de capa a capa. E como que você começa? Comece começando. Lê de novo, de novo. Nas primeiras 10 vezes você não vai entender nada. Simples assim. Mas a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então leia, repita, põe o áudio, eu coloco o áudio. Às vezes eu tenho primeira aula livre, eu já li em casa, eu coloco o áudio lá, fico no fone ouvindo a mesma leitura várias vezes, porque você, cada vez que lê, seus ouvidos espirituais vão sendo abertos. E aí você aprende que quando você pega uma história, você não vai ficar num capítulo só. O que aconteceu antes? Por que está acontecendo isso aqui? Por que está falando isso aqui? Né? Então, quando começa esse 19, no 18, Deus já tinha falado com Abraão. Deus tinha mandado anjos a Abraão para avisar Abraão sobre algo que ele faria, sobre a destruição que ele traria sobre aquele lugar. Então, a gente começa o 19 já sabendo que no 18 apareceram 2 anjos a Abraão, conversaram com ele, avisaram que Deus ia destruir 5 cidades, eram 5 cidades naquele espaço, e Abraão começa a interceder, ai Senhor, não é possível, se tiverem 50 pessoas justas nessas 5 cidades, 50 pessoas que se arrependam, que chorem, aí Deus fala, se tiverem 50 eu não destruo, mas meu Deus, e se faltarem 5 para completar 50? Se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 45 eu não destruo. A gente aprende muito com esse capítulo 18 que muitas vezes falta intercessão. Falta oração da nossa parte, falta a gente chorar na presença de Deus. Porque enquanto Abraão chorou, enquanto Abraão intercedeu, Deus foi recuando. Porque para agir na terra ele precisa de nós. Ele nos deu a terra. Se o reino espiritual opera na legalidade, ele precisa de nós. Amém? Se a terra é nossa, por que acontece coisas ruins na terra? Porque é nossa. Essa casa está alugada. Não é nossa de verdade, ela é alugada. A dona da casa é uma mulher. Ela pode entrar aqui agora, pode desligar, arranca esse treco daí, não gostei desse galho seco aí, muda o lustre de lugar. Ela pode fazer isso? Não. Ela bate. Semana passada, ela veio mandar um pedreiro para reparar aquele muro, arrumar o muro que a gente estava reclamando. Ligou, agendou horário, pediu para alguém abrir, porque ela já não tem mais a chave. A gente paga esse aluguel. Então, para interferir aqui, ela tem que falar conosco e pedir autorização. A Bíblia nos ensina que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Da mesma maneira, ele que é justo, como a gente falou semana passada, Salmo 7:11, justo juiz, ele não vai entrar aqui e fazer o que tem que ser feito, porque ele deu a terra a cada um de nós. Então ele vai agir por nosso intermédio, através da nossa intercessão, através da nossa ação. As coisas sobrenaturais acontecerão se nós estivermos conectados com ele, formos um com ele e permitirmos o seu mover em nós e através de nós. Aí a gente começa a entender, da mesma maneira que se foi locado, se foi dado, a pessoa não entra sem autorização, da mesma maneira, para que aconteça algo no reino natural, eu preciso pedir, eu preciso interceder, eu preciso clamar. E é essa petição, em conformidade com a lei que rege o universo, que é a palavra de Deus, é essa petição, em conformidade com essa palavra, que dá direito legal para que Deus envie a resposta. Daniel 10, livro de Daniel, capítulo 10, Daniel está orando há 21 dias, clamando, tá numa luta, numa batalha espiritual realmente. E ele pedindo a Deus libertação numa situação grave ali. E aí então, depois de 21 dias orando, não foi um dia, não foi um minuto, não foi uma oração antes do almoço, não foi uma oração antes de dormir. 21 dias em jejum e orações, clamando,
chorando, se humilhando, porque jejum na Bíblia é humilhação. É a gente parar de comer para humilhar a nossa carne, para nos humilhar, para fazer a gente parar as máquinas. Daniel está 21 dias orando, chorando e se humilhando. Aparece um anjo e fala para ele: olha, você é amado de Deus. Desde que você começou a orar, Deus me mandou vir aqui falar com você. Mas enfrentei uma guerra pesada nos ares. Então eu estava brigando lá em cima e consegui chegar aqui para você agora com a resposta. Se ele parasse de orar um pouco antes, ele não receberia. Porque a nossa oração é munição para os anjos. Então comece a entender um pouquinho do reino espiritual. Ele está orando 21 dias. E no dia que ele começou a orar, Deus já enviou a resposta. Para agir no natural, ele que é sobrenatural, precisa de uma petição. Aí a gente pode voltar nas alianças, não é agora, não dá tempo, mas é algo que a gente pode voltar a estudar. Então Deus envia anjos para avisar. No aviso, Abraão começa a orar, a interceder, e ele para de interceder. No número que ele para, é o número que fica definido, que Deus vai mandar a destruição, se ele não encontrar pessoas ali, 30 que sejam justos, como ele chama de justos, e Deus não encontra. Aí a gente chega no 19, vamos lá. Ao anoitecer, então, vieram os dois anjos, esses dois anjos que estavam falando com Abraão, conversaram e oraram ali, eles chegam agora em Sodoma, cuja entrada estava Ló, assentado. A gente sabe que só ficava à porta da cidade as pessoas de negócio, os homens ricos. Esse era o costume no Oriente Médio. Então Ló estava entre os poderosos ali daquele lugar. Este, quando viu os anjos, levantou-se rapidamente e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Reconheceu que era uma manifestação sobrenatural. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam os anjos: não passaremos a noite aqui na sua casa, passaremos na praça. Insistiu muito. Então foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para nós, para que abusemos sexualmente deles. Saiu-lhes então Ló à porta, e fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais tal mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façai a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. É absurdo, né? A cultura do Oriente Médio até hoje desrespeitosa com a mulher, e você vê aqui o pai oferecendo as filhas, 2 filhas, para esses homens da cidade. Olha isso. Os homens vêm porque esses anjos se apresentam ali em forma humana. Eles falam: tragam esses homens para fora, porque a gente quer abusar deles. Cada versão aí está de uma maneira, mas todas trazem o verbo abusar. E aí no original a gente vê ainda abusar sexualmente. Se ficasse alguma dúvida, a resposta do pai já nos tira qualquer dúvida, porque ele fala: não mexam nesses homens, porque eles estão debaixo do meu teto. Peguem as minhas filhas e podem fazer que elas são virgens, façam com elas o que vocês quiserem. Para você entender por que Deus está mandando destruição sobre aquela cidade. Ele fala que a maldade não era só essa perversão sexual, mas a maldade deles era terrível, que assolava do jovem ao velho, não tinha distinção. Era do mais velho ao mais jovem, entre tantos outros problemas que a gente descobre estudando sobre Sodoma e Gomorra e todo aquele espaço que compreendia 5 cidades. Então vamos lá no versículo 9.
Eles, porém, disseram, retira-te daí. Os homens da cidade falaram para Ló, sai daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, né? Porque ele tinha mudado para lá há pouco tempo. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que faremos a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, e aqui são os homens, são os anjos que foram enviados, né? Estendendo a mão, fizeram Ló entrar, fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Diga, cegueira. Cegueira. A Bíblia vai trazer aqui a cegueira física. Realmente os anjos, porque não eram homens, eram anjos, liberaram cegueira. E aqueles homens entraram em confusão e não enxergaram nada. Só que a gente vai ver que a família de Ló também estava em cegueira. Existe a cegueira física e a cegueira espiritual. Quando a gente está em cegueira espiritual, a gente vai em qualquer lugar. Quando a gente está em cegueira espiritual, a gente não vai em lugar nenhum. Porque a gente acha que a gente não precisa. É porque a gente é cego espiritualmente. Porque se a gente visse o mundo espiritual, a gente se apegaria em Deus. Não se apegaria em mais nada. Porque todo o resto não tem Deus. Se a gente tivesse visão espiritual aberta o tempo todo, porque algumas pessoas têm a visão espiritual aberta esporadicamente, e vê uma coisa ou outra, veem alguma coisa ou outra e se assustam, imagina se víssemos o tempo todo. Imagine se víssemos o tempo todo seres que nos cercam, espirituais que nos cercam, seres que nos aprisionam, seres que habitam dentro de nós se dermos espaço. Seres que dominam a nossa vida se não tomarmos cuidado. Que dominam a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa fala. Quantas vezes a gente estudou que há demônios que grudam na língua? E são aqueles momentos que a gente começa a falar desembestado. E tem gente que acha que pessoa endemoniada é só aquela pessoa que vira o olho e fica, né, falando estranho, ficar com o olho para cá, outro para lá. E grunhe. Não. Tem pessoas tomadas por Satanás conversando com a gente assim. Agora, quando a Bíblia nos apresenta Judas, Jesus está ali fazendo a última comunhão com eles, é a primeira ceia, a última Páscoa e primeira ceia. A Bíblia nos diz que Satanás, o líder do inferno, o líder dos demônios, entra em Judas. É tão interessante esse texto, eu gosto bastante de pensar nisso, porque eu imagino assim, um demônio, a gente já viu pessoas endemoniadas, aqui na nossa igreja não acontece esse show pirotécnico. Por que que não acontece? Porque o que está aqui dentro é mais forte. Pode até ficar ali fora, o que acompanha as pessoas fica ali, na hora que a pessoa sai pode pular nas costas de novo, se a pessoa quiser, se ela não quiser se libertar, eles voltam. Aqui dentro eles não entram. Porque eles sabem que uma criança pode falar, sai, e ele tem que sair. E por que eles se manifestam em vários outros lugares? Porque ali o Espírito Santo não está. Pode ter certeza disso. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus está ali sentado com os discípulos. Vem o próprio Satanás e entra em Judas. Na minha cabeça, Judas ia se contorcer. Gente, Satanás é o ódio encarnado. Ele não tem carne, mas só para a gente entender, personificado. Ele é a essência do ódio. Deus é amor, ele é o oposto. Deus é a verdade, ele é a mentira. Deus é bondade, ele é todo mal. Ele é invejoso, assassino, desde o princípio, é o que a Bíblia fala. Como que o ser que no escalão do inferno, na hierarquia do inferno, é o líder, entra numa pessoa, e a Bíblia diz que Judas, tomado por Satanás, vai até Jesus. Olha para Jesus. E Jesus fala assim, o que você tem para fazer, vai e faz. Ele não está falando com Judas, está falando com o diabo. Se o reino espiritual opera na legalidade, Jesus, o Filho de Deus, do Rei do Universo, sabia da hora dele.
E ele veio para morrer. Ele não veio para viver, para receber louvor. Quem estava aqui domingo escutou a mensagem maravilhosa. Ele não veio receber aquela adoração, essa adoração ridícula que a gente faz. Ele é o dono de toda a história, de todo o universo. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos religar com Deus. Então, um cara tomado do mal, do próprio Satanás, vai até Jesus. E Jesus manda ele até e ele dali de Jesus vai até a sinagoga, onde se reuniam os maiores religiosos daquele tempo. Então você pode estar falando com pessoas endemoninhadas, com ninhos de demônios. Endemoninhadas é a palavra correta. Com a mente cheia de demônios. Cada legião tem 4.500 a 5.000. Faz alusão à legião romana de soldados? Imagine uma pessoa com 5.000 demônios. E como que eu posso me avaliar? São aquelas horas que a gente fala assim, eu não sei o que aconteceu, parece que me deu um branco, perdi a cabeça e falei tudo que eu tinha que falar. Se você perdeu o controle, perdeu a cabeça, quem assumiu? E tudo o que você falou, toda a sua fala verborrágica, trouxe destruição ou vida? Se feriu, se destruiu, não foi nem você que falou, você só emprestou a língua. Eu desejo que a minha língua seja tomada pelo Espírito Santo. No nosso estudo de domingo da Escola para a Paz, eu até coloquei no slide um peixe, né? Que tem uma determinada bactéria, agora eu não vou lembrar o nome, mas está no slide lá, está no grupo. Essa bactéria, ele está comendo lá no mar, essa bactéria pega a língua dele, come a língua dele, ele vivo, e fica no lugar da língua. Então ela passa a se alimentar de tudo que vem para ele. Ela come, ele fica com o resto. Ela come primeiro, ele fica com o resto. E quando abrem o peixe morto, ele vai morrendo, porque ele perde muito dos nutrientes, ele fica com o resto. Né, Nutri? Horrorosa. Magra de ruim, né? Maravilhosa. Não é assim? Ele fica só com o resto. Quem se alimenta de resto, que saúde que pode ter? E ele morre. Quando ele morre, e eles abrem a boquinha, tá aquela bactéria inteira, forte, firme, porque ela comeu tudo que era para ele. Assim eles fazem conosco. Porque a língua é o lugar que a gente tem poder para liberar palavras de vida. Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18. E se eu deixo um ser tomar conta da minha língua, o que eu vou liberar? Sobre mim, só desgraça também. Aí você vê que a pessoa é pessimista. A gente estava falando agora de gente que fica o tempo inteiro cavando problema, procurando problema. Se não tem aqui, procura nos familiares, procura no trabalho, inventa doença. Inventa história, porque a pessoa se alimenta disso, não ela, o que está nela. Não ela, o que está nela. Se alimenta dessas dores, se alimenta dessa fala, se alimenta das mentiras. Tem gente que mente e não percebe. Ontem eu estava com câncer, mas aí eu fiz uma cirurgia super rápida no pulmão, tirou metade do meu pulmão, mas eu estou aqui trabalhando hoje, porque Deus é maravilhoso. Deus, coloca Deus no rolo. Eu creio que Deus cura. Mas para. Né? Ontem eu tive um tumor, aí na minha orelha estava desse tamanho, aí eu fui tomar uma injeção na farmácia, não sei o quê, e aí não sei o quê, aí hoje... que eu tô com um problema sério, é que meu vô caiu da escada, e eu fui socorrer meu vô, aí eu trupiquei também. Meu Deus, aí o problema, uma hora é com ela, uma hora é com o vô, uma hora é com a avó, uma hora é com o cachorro, uma hora é com o vizinho. Não é. O que está na pessoa drena a vida da pessoa e ela nem percebe. E aí, porque não se dá conta dos seus próprios problemas, quer assumir os problemas do mundo. E às vezes as pessoas fazem isso, querem assumir os problemas dos familiares, das pessoas do trabalho. Não é porque é bonzinho, boazinha. É porque quando eu vejo a desgraça no outro, parece que a minha fica menos pior. Freud explica, gente. Não vou nem usar a Bíblia. É uma loucura descabida.
Quando eu fico olhando para a miséria ali dos meus parentes, nossa, olha o buraco que moram, olha a vida miserável que levam, olha que horror, vou lá, levo um copo de água, levo 1 quilo de arroz, dou R$10, faço uma miserê dessa só para acalmar a minha alma, porque não dá para fazer muito mais que isso, mas no fundo o que eu quero mostrar para mim e para eles é que eu sou melhor. Eu estou aqui ajudando porque eu não sou desgraçada igual vocês, mas é pior. É pior. A doença da alma é pior. Porque o que a gente pode fazer para resolver a vida de todo mundo que nos cerca vai muito além disso. É Jesus. Você quer levar a solução para as pessoas? Leva Jesus. Derrama Jesus. Derrama a vida. Isso mostra se a nossa alma é curada ou se a nossa alma está se alimentando da desgraça alheia para fazer a nossa parecer um pouco menos fedida, feia, horrorosa. Para que a gente mesmo acredite que nosso desgraceiro não está tão horroroso assim. Ali é pior, então a minha está normal. Não, não é pelas pessoas que a gente se mede. A gente se mede com o homem de Nazaré, com Jesus. Então a gente está sempre aquém. A gente tem sempre que correr atrás, sempre que melhorar. Se eu olhar para os desgraçados ao meu redor, e desgraçado não é palavrão, significa sem a graça de Deus. Desgraçado é sem a graça. Desregrado, desregulado é sem regulação, sem a graça. Vive em desgraça, vive em maldição por vontade própria. Porque quem deseja se bater, abrir-se-lhe-á. Se buscar, encontrará. E se clamar, ele responderá. Se chegarmos a Deus, ele se chegará a nós outros. A ação tem que partir daqui, porque é legalidade. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Acho que eu vou fazer esse estudo em 2 dias para não perder nada, né? Assim dá para falar tudo. Faz parte 1 hoje, senão vamos terminar 10 horas. Voltando para o texto, vamos lá. Ele é estrangeiro, vem morar entre nós e quer ser juiz. Faremos pior a ti. Arremessaram-se contra ele. E os homens, botando ele para dentro, feriram de cegueiros que estavam do lado de fora, desde o maior ao menor, que se cansaram à procura da porta. Trouxe confusão, né? Eu oro muito isso. Quando eu estou orando por alguma situação que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não enxerga, a gente não está vendo o que está acontecendo no reino espiritual. Então, o que eu oro? Senhor, traz confusão no reino das trevas. Que eles entrem em confusão. Enquanto isso, eu estou me alinhando com Deus. Traz confusão, fere com cegueira esses demônios, espíritos enviados, que vem para roubar a nossa paz, que vem para nos distrair, que vem com setas contra nós, que eles entrem em confusão, porque eu estarei diante do Senhor inabalável. Cada vez que você lê, a gente está lendo agora Reis, né? Hoje nós lemos até Reis, 1 Reis 6. Quando nós acabamos de ler as guerras de Davi, em 1 Samuel, 2 Samuel, cada exemplo dessas guerras, o apóstolo Paulo nos ensina no Novo Testamento, que estão nos ensinando, essas guerras nos ensinam o que acontece na nossa guerra espiritual. Exércitos nos cercando. Ai, mas não tem um exército me cercando. Fisicamente, não. E espiritualmente? Fisicamente, não. E espiritualmente? Ai, ai, ai. Vamos lá, 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui mais dos teus familiares, aí são os anjos falando com ele. Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-o sair deste lugar, pois vamos destruí-lo, porque o seu clamor tem aumentado. A Bíblia diz que o sangue na terra clama por justiça. Onde tem sangue derramado, tem reivindicação diante de Deus, porque o sangue não poderia ser derramado. A gente não poderia matar, só Deus dá vida e só Deus tira. Cada pessoa que é morta, cada assassinato, cada aborto, cada situação que nós causamos, derramamos sangue, matamos, impedimos uma vida, abre-se contra nós algo no reino espiritual. Então ele está falando, olha, o sangue neste lugar. O que está clamando diante de Deus? Quando Abel é morto em Gênesis, e você lê
que seu irmão, por inveja, mata, e Deus se encontra com ele e fala: o sangue do teu irmão clama desde a terra. O sangue do teu irmão que você derramou clama desde a terra. O sangue do teu irmão. Então os anjos estão falando, o clamor neste lugar tem se aumentado diante de Deus. Diante de Deus onde? No tribunal. A gente estudou sobre isso faz 2 semanas, um tribunal aberto, onde Deus é o justo juiz. Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo testemunha fiel e o diabo o nosso adversário, o procurador que vem contra nós. Então Ló saiu e falou aos seus genros e aos que estavam para se casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, os anjos pegaram Ló e sua família pelas mãos, sua mulher, suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram para fora. E disse: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ele sabia que ia chover fogo e enxofre, achou que não ia conseguir correr. Deixa eu me esconder aqui, numa cidadezinha perto, para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequenininha? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Vamos ler agora a destruição. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os seus moradores. E tudo o que nascia na terra, toda a vegetação, todo animal, todo tipo de vida naquele lugar foi destruído. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Semana que vem eu vou ler até o final, e fica a lição de casa aí para você ler o 18, o 19 e entender melhor a história. E a gente vai concluir essa primeira parte hoje. Primeiro eu queria falar sobre o cuidado de Deus. Antes do juízo de Deus, o cuidado de Deus. Nós éramos pequenininhos, 5 filhos pequenininhos. Minha mãe era uma mulher maravilhosa, muito temente a Deus. Verdadeiramente temente a Deus. E a gente estava voltando a pé de um culto de mulheres, de uma reunião de mulheres. A gente morava na Zona Leste, em São Paulo, naquela época. E a gente andava uns 30, 40 minutos, era longe, né? Mas a gente ia cantando, de mão dada, dando risada, fazendo bagunça, 5 filhos, imagine. E no meio do caminho começou a fazer armar aquele temporal. E do nada caiu o mundo. Imagine minha mãe com 5 filhos, uma escadinha. Nós temos a diferença da minha irmã mais velha para mim, 3 anos. Eu para a Júlia, 1 ano. Júlia para a Raquel, 2 anos.
Raquel para o Samuel, 1 ano. Louca define, né? Enfim. E ela estava com essa escadinha e o Samuel era pequenininho. E começou um temporal horroroso no meio do nada. Escureceu o tempo e começou a cair o mundo. Então ela deu a mão assim pra gente e falou, vamos correr e procurar um lugar. E a gente estava andando numa rua que era terra batida e tinha pedra. E a gente começou a correr. E meu irmão, que era o menorzinho, caiu de cabeça. E tinha uma pedra pontiaguda. Mas ele caiu numa violência tão grande pela correria e alguém deve ter puxado, né, tentando correr mais rápido. Aquela pedra entrou. E quando a gente levantou ele do chão, fez... Ele foi lavado de sangue. Meu Deus. Foi uma gritaria, um chororô. A gente achou que aquele menino ia morrer. E eu lembro que minha mãe só falou, Senhor, me ajuda. Ela juntou nós 5 e só falou isso, Senhor, me ajuda. Nisso parou um carro. Um homem desceu. Colocou nós 5 dentro do carro. Nos levou para o hospital. Desceu todo mundo no hospital. Fez a nossa ficha. Encaminharam Samuel. E aí Samuel começou a ser atendido. Colocou todas nós, 4 meninas, sentadinhas ali na frente. Todas nós vimos, todas nós estávamos juntos ali. Falou alguma coisa. E aí minha mãe chegou. Aí minha mãe falou assim, cadê o homem? Deixa eu agradecer aquele homem. A gente falou, ele estava aqui. Aí ela foi correndo na recepção do hospital. Cadê aquele senhor que trouxe a gente? Um homem, tinha um olho claro, não sei o quê. Não entrou nenhum homem aqui. Não, ele nos trouxe de carro, ele trouxe meus filhos, a gente veio com ele. Vocês entraram sozinhos. Ela falou, moça, pelo amor de Deus. Ela contou toda a história, a moça falou, vocês vieram sozinhos, não entrou ninguém com vocês. E nós olhamos para ela e nós começamos a chorar. E nós percebemos que nós fomos levados por anjos. Todos nós possivelmente tivemos experiências e temos, eu tenho várias outras para contar, inclusive da morte da minha mãe, como ficou cheio de anjo aquele hospital que vieram buscá-la. Todos nós passamos por experiências assim e talvez a gente não se dê conta nessa vida. Mas lá diante de Deus a gente vai saber que esse mesmo Deus que enviou anjos para livrar Ló e sua casa, também enviou anjos no nosso caminho. A palavra de Deus nos diz que ele dá ordens a seus anjos a nosso respeito para que nos guardem e nos livrem. Salmo 91 é um salmo maravilhoso que fala exatamente que Deus dá ordens aos seus anjos. Não sou eu que dou ordens, é ele, a nosso respeito, para que nos guardem. A palavra também nos ensina que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Tem anjos ao nosso redor e isso é maravilhoso. Anjos que nos guardam, anjos que guardam o nosso caminho, anjos que guardam quando chegam situações que a gente não tem como fugir e depois não tem o que fazer. Esses anjos enviados por Deus são socorro para nós. Me assusta muito nessa história a família de Ló receber anjos. Reconhecer anjos, porque a Bíblia diz que Ló, quando viu, entendeu que não era gente normal, que era anjo, em forma humana. Ele vai, se ajoelha e coloca o rosto no chão, porque ele entendeu que não era homem, que eram anjos. Ele coloca esses anjos dentro de casa, toda a família viu. A cidade viu aqueles homens diferentes e vem até eles e pedem para ver aqueles homens, porque eles queriam abusar daqueles homens. Todos eles viram isso que aconteceu. Eles viram que esses anjos levantaram as mãos e todo mundo que estava ali até agora tentando derrubar a porta não conseguia achar a porta. Eles não ficaram cegos, eles entraram em confusão. Cadê a porta? A gente estava aqui agora. Eles ficaram em confusão. Só algo espiritual pode fazer isso. E eles viram. Isso não é algo comum, isso é algo sobrenatural. Isso foi uma situação que era para chamar a atenção deles. Uau, o que está acontecendo aqui? Dá um arrepiozinho ou não? Opa, tem alguma coisa aqui diferente. Do nada chegam anjos. Não aparece anjo na nossa vida todo dia e se aparece a gente não vê. Esses anjos entram na nossa casa. Esses anjos direcionam.
Vêm as pessoas para atacar, esses anjos ferem com cegueira. Esses anjos dizem, vão embora, Deus vai destruir a cidade, saiam, uma vez. Saiam, Deus vai destruir a cidade. Terceira vez, pegam pelas mãos e puxam, demonstrando graça e misericórdia de Deus. E mesmo assim, essa mulher duvida, porque essa virou para trás, não foi só isso. Ai, deixa eu ver o que aconteceu lá. Não foi isso. O verbo no original é, ela demorou-se. Esse demorou-se foi, será que eu vou? Ah, e minha casa? Gente, eu construí um palácio, eles eram riquíssimos. E meus bens? E meus potinhos de Tupperware, gente, eu tenho um armário de Tupperware. Eu ficaria doida com os Tupperware. Eu já tinha um tanto, quando minha mãe foi embora, peguei todo o resto dela. E meus Tupperware? Que dura a vida inteira. E minhas joias? E minhas amigas? Nossa, saí correndo, sem levar nada. O demorar-se é pensar demais. Nossa, que exagero. É quando a gente mesmo coloca Deus nessa situação. Quando a Bíblia nos fala sobre educação de filhos, por exemplo, e a gente fica, nossa, mas corrigir o filho, contrariar o meu filho, a Bíblia nos ensina muitas vezes a contrariar. Que hoje a pedagogia moderna tem aprendido um pouquinho, né? Como a gente trabalhar um pouquinho de não. E Samitiba já falava isso, né? Você tem que falar mais não que sim. Ai, não, eu quero ser amigo dos meus filhos. Não posso seguir isso desse jeito. Se eu usar a Bíblia do jeito que ela é, meus filhos não vão ser meus amigos. Isso é um coração como essa mulher. Fala, será? Eu vou tentar do meu jeito. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acredito em Deus, mas isso aqui talvez seja arcaico, né? Talvez precise de uma atualização. A Bíblia diz que essa mulher foi destruída, viva, foi junto com a cidade coberta. E o pecado dela foi demorar-se. Isso me causa, assim, até uma dor no ventre. Eu sinto um negócio aqui, Porque ela não foi uma adúltera, né? Porque a gente gosta de, como bom religioso, pecado é roubar, matar e adulterar, né? Para o bom religioso, pecado é roubar. Eu não roubo ninguém. Matar, nunca matei ninguém. Ai, nunca adulterei. Ela também não. Esse ensinamento nos leva a pensar em Eva. Eva também pecou e pecou feio. E o tropeço de Eva respingou na gente federal. Eva também não roubou, não matou, não adulterou. O pecado da mulher de Ló foi no seu coração duvidar e não seguir em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não mover-se em fé. Não se jogar de vez em tudo aquilo que ela estava vendo, apesar de todos os milagres, apesar de todos os sinais. Ai. É como essas pessoas que a gente está falando de Jesus e chamando para Jesus, e a pessoa fica, ai, mas eu vou. Eu tenho vontade de estudar mais. Eu quero. Não é? A gente não tem algumas pessoas que a gente fala, eu quero. Eu gostei da sua igreja. Como se a gente precisasse de gente para prestigiar. Não, eu estou pouco preocupada se tem gente para prestigiar. Eu estou preocupada que se eu fechar os olhos aqui, onde que eu vou abrir? A minha preocupação é se tem gente ao meu derredor, o que eu estou fazendo para que essas pessoas também, quando fecharem os olhos, possam abrir no céu. Não por medo do inferno só. Deveria até ter, mas não por isso. Porque uma eternidade é muito tempo. Se a eternidade não tem fim, é muito tempo. O que será viver toda a eternidade ausente de Deus?
Se eu creio que essa é a verdade absoluta, como que eu posso guardar isso para mim? Como que eu posso permitir o meu coração ser como o coração dessa mulher de ficar totalmente morto, a ponto dela não passar essa vida para as filhas? Porque a gente vai ver semana que vem que as filhas dela tão pouco temiam a Deus. A ponto dessa família, desse marido, desses genros, verem algo sobrenatural acontecendo e a palavra diz que eles ficaram duvidando. Será? É porque essa casa era religiosa. Não era verdadeiramente gente temente a Deus. Deus fala para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua família. Ele sai. E ele sai. Ele não perguntou para onde, não perguntou por quê, não tinha guerra, não tinha problema nenhum. Sai. E para esses aqui foi o oposto. Eles viram o prenúncio, eles sabiam do que estava acontecendo, eles viram a reação dos homens, os homens ameaçando que iam estuprar os visitantes deles, e eles não saíram. Significa que tem gente que mesmo vendo, não enxerga. Essa é a cegueira espiritual. Tá na cara. Até cego vê, mas a pessoa não vê. A vida está destruída, tudo dá errado. Eu tenho uma colega que é psicóloga, ela frequenta 1000 coisas, ela vai em tudo. Ela, eu vou no batuque, eu vou não sei no que, eu vou não sei no que, ela vai em tudo. E é vazia. E toda vez ela vem me pedir ajuda, vem me pedir oração, eu falo, querida, vou orar. Mas a oração é o quê para uma pessoa que não se posiciona? É bater mosca de cima de lixo. Porque não é a minha oração vai agir. Mas ela precisa do quê? De posicionamento. Eu falo, você precisa entender. Porque se você é uma psicóloga que trabalha com a alma, que ajuda tantas pessoas, ajuda, vou colocar entre aspas, porque a psicologia é como um esparadrapo ou um band-aid em cima de câncer. O que resolve mesmo é Jesus. As nossas situações. A gente estuda, a gente trabalha, a gente até faz as nossas terapias, mas o que resolve mesmo, vamos combinar. Eu falei, então você estuda, trabalha, tem mestrado, tem tudo, legal, e não resolveu nem para você? Alguma coisa está errada. Pensa nisso. É tão cheia do humanismo, tão cheia de tudo que você colocou e continua vazia? Você vai no batuque, você vai ali, você vai ali, você vai ali, você vai ali, e está sempre desesperada. Sempre procurando algo, significa que você está procurando em lugares errados. Isso não é intolerância, é para você entender. E por que vem pedir a mim? Achei interessante, só nessa semana, 3 vezes eu entrei no banheiro, alguém bateu na porta do banheiro. Gente, que dia é hoje? Terça? Eu falei pro meu marido, tem alguma coisa acontecendo? Até com a Vã eu encontrei no banheiro, mas para contar coisa boa. Então um monte de gente me procurando no banheiro, não dá nem pra fazer xixi. Você faz uma oração por mim? Faço. Não posso sair do banheiro. Você consegue trazer alguma coisa para eu ler? Eu estava no banheiro de novo. Falei, segunda vez, Deus está querendo me falar alguma coisa. E eu vou te falar o que Deus está querendo falar. Que as pessoas estão em desespero. As pessoas estão em desespero. Por isso eu falo que eu sou tão contra as pessoas, os cristãos, se isolarem. Eu só trabalho com crente. Eu quero parar de trabalhar, eu quero ficar só aqui. Não existe isso. Quero tirar meus filhos das escolas e colocar meus filhos só em escola de crente. Eu vou só ensinar meus filhos em casa, para não terem contato com ninguém, que é o homeschool, né? Que tá virando febre no Brasil já, no meio da classe média é febre. Para não ter contato com os outros. Dá para colocar luz embaixo da cama? A gente tem que estar onde os perdidos estão. Até uma criança me procurou, semana passada, quinta-feira, e falou assim, Pro, você fala com Jesus, né? Eu falei, falo. Você pede para ele ajudar meu pai a ligar a luz da minha casa? Falou na frente da classe inteira. Eu falei, falo. O que aconteceu? Cortaram a luz da minha casa. E eu escutei minha mãe falando que se meu pai não resolver até amanhã, ele vai dormir lá fora. Eu falei, vixe, então vamos orar mesmo. Aí ela falou assim, que ela ficou muito brava.
Ele falou assim, eu acho que ele não vai resolver, já faz 2 dias que cortou. E ele falou alto, aí o outro falou, cortou na minha também. Ah, na minha também. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tentei fazer piada. Gente, acontece. O que você pode fazer? Né? Brinca com seus irmãozinhos. Conta, você tem irmãos menores? Tem, o outro também tem. Conta história. Como vocês estão tomando banho de caneca? Tá fervendo água? Nossa, que divertido. Acontece com todo mundo. Olha, aconteceu com ele. 3 ali falaram. Mas no meu coração eu fiquei pensando, será que ele pediu para mais alguém orar ou ele pediu só para mim? Eu tinha que estar lá. Você tem que estar exatamente onde você está. E você não tem que saber muito para falar de Jesus. Você tem só que falar o que Jesus tem feito na sua vida. Jesus tem transformado a minha vida. Olha, eu tenho sentido uma paz. Coisas que eu nem sabia antes, nem percebia antes, hoje para mim tem se tornado assim tão claras. Você precisa desse mesmo Jesus.